Fala, galera, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês o Tour no Deck. Parece francês, né? Tour no Deck, mas não é. Nada mais é do que um passeio pelos meus decks preferidos, os que eu mais uso. E eu vou começar pelo Rider-Waite, né? O que eu tenho é esse aqui, que chama Radiant Rider-Waite, o da latinha, né? Porque eu gosto de andar com ele dentro da minha bolsa. Ele é um baralho de um tamanho pequeno, né? Vou botar aqui minha mão do lado para vocês verem. Um tamanho pequeno. Tem essa parte de trás aqui de estrelinha, super fofa, né? E a gente vai começar a falar sobre ele com os arcanos maiores, obviamente, né? É um baralho que tem uma qualidade excelente. Esse aqui está comigo há aproximadamente uns 3 anos e eu uso diariamente em várias tiragens, então ele tem uma qualidade muito boa. E as imagens dele são as melhores para a gente começar a aprender o tarô intuitivo, né? A gente tem os clássicos, tipo o tarô de Marselha, que a gente tem os 22 arcanos maiores desenhados, e os outros só tem o símbolo de cada naipe, e a gente tem esses que a gente chama de intuitivo, onde todo baralho é desenhado. Vamos lá. A gente começa aqui com a carta do louco, né? Eu espero que não esteja espelhada aí para vocês. O louco é o 0, como vocês podem ver aqui em cima, o númerozinho, e ao mesmo tempo a carta 22 do baralho, porque ele representa o começo da jornada, assim como aquele momento onde você finaliza a jornada e começa uma próxima jornada, né? E ele mostra essa leveza aqui, né? Ele carrega pouca bagagem, ele tem uma certa ingenuidade, ele escuta a intuição dele, ele é uma pessoa que faz vamos, vamos, né? Sem pensar 2 vezes, ele não dá ouvido à opinião alheia, ele está totalmente sem prestar atenção nos obstáculos, nas montanhas que estão lá atrás, né? E é uma carta alegre, é uma carta jovial, é uma carta que tem essa energia bem refrescante, eu diria. Depois dele vem o Mago, que é a carta número 1, né? Que é uma carta onde a gente pode observar todos os elementos aqui em cima da mesa, né? A taça, representando o elemento água, o naipe de copas, né? O pentagrama aqui, representando o elemento terra, o naipe de ouros, a espada, representando o naipe de espadas, o elemento ar, e o bastão, representando o elemento fogo, o naipe de paus, né? Além disso, a gente pode ver aqui ele com uma varinha na mão, uma mão levantada. Então, é uma carta que vai falar sobre ação, sobre manifestação, vai falar sobre você não pensar muito, mas colocar em prática, né? É uma carta extremamente positiva para esse tipo de coisa, mas que no aspecto negativo pode falar um pouco de criar uma ilusão, fazer uma coisa com uma mão, quando está fazendo a outra com a outra mão. A próxima carta é a carta da sacerdotisa, né? Então, ela também chama sacerdotisa, ela pode também ser conhecida como papisa, ela é o número 2, né? É uma carta que fala mais de silêncio, é uma carta que fala mais de conexão, é uma carta que fala mais sobre planejamento, sobre estudo, introspecção. É uma carta que vai falar sobre estrutura, né? Vamos observar bastante antes de ter alguma ação. Então, tudo que o mago tem de ação, a sacerdotisa tem de inação, né? Eles meio que se complementam, um parte para ação e o outro planeja, né? A próxima carta que a gente tem aqui é a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz é a super energia feminina do baralho, né? Apesar da sacerdotisa também ser uma energia feminina bem forte, né? Mas elas têm características totalmente diferentes. A carta da Imperatriz vai falar do arquétipo de mãe, do arquétipo de mulher, né? Então, ela tem símbolos que remetem à sensualidade, ao feminino, à fertilidade, à abundância, né? Depois dela, a gente tem a carta do Imperador, que é uma carta que fala sobre estrutura, liderança, né? Alguém que coordena, que sabe o que faz, que é estratégico. A gente tem a carta do Papa, que vem depois do Imperador, e mais uma vez está falando sobre estrutura, método, organização, palestra, é a carta do professor, é a carta do ensinar. É uma carta que até fala de uma certa burocracia. Eu gosto de falar para os meus alunos muito assim, quando você tem uma missa, você precisa rezar a missa inteira para comungar no final. Essa é uma carta lenta, ela fala disso.
Depois vem a carta dos enamorados, né? Que é uma carta que muita gente associa com namoro, com romance. Em alguns baralhos ela vai chamar de os amantes, em outras os enamorados, né? Mas é uma carta que, além de falar disso, no aspecto amoroso, de relacionamento, ela também vai falar sobre escolhas e oportunidades. Temos a carta do carro, né? Que é uma carta que fala sobre tomar as rédeas, seguir em frente, escolher a direção, o caminho. É uma carta bem rápida. Temos a força, e aí vale dizer que em alguns baralhos o número 8 é a justiça e a força vai para o número 11, enquanto em outros baralhos a gente tem a força no 8 e a justiça no 11. Essa é uma carta que mostra nitidamente uma mulher segurando a boca de um leão. E ela jamais teria essa força se ela não tivesse estratégia, domínio, né? Então fala sobre conter os impulsos, ser estratégica. A carta do eremita, que fala sobre autoconhecimento, maturidade, buscar a luz interior, solitude, que não é solidão. A carta da roda da fortuna, né? Fortuna significa fortuna, dinheiro, mas também significa sorte. Então, fala sobre uma virada da sorte. Se as coisas estão vindo bem, tem uma virada de sorte, e aí as coisas passam a ficar mais ou menos. Ou, se as coisas estão indo mal, de novo, uma reviravolta, um plot twist, e as coisas passam a ficar bem. A carta da justiça, né? Que tem a ver com equilíbrio, tem a ver com lei, tem a ver com o que é certo, é uma carta kármica. O pendurado, né? Que em alguns baralhos chama de o enforcado, mas na verdade ele nunca está enforcado, ele está sempre pendurado pelo pé e ninguém se enforca pelo pé, né? É uma carta que fala de um certo sacrifício, de uma certa utopia, da necessidade da gente olhar as coisas sobre um novo ângulo, uma nova perspectiva, até mesmo sobre empatia. A carta da morte, que muitas vezes não fala de morte, mas fala de transformação, fala sobre a gente terminar um ciclo para poder dar início a outro. A carta da temperança, que fala para a gente ter resiliência, temperar nossas emoções, não ser 8 nem 80, né? É uma carta lenta. A carta do diabo, que fala de excessos e vícios, né? Que pode ser muito positiva em tiragens, onde a gente está perguntando de dinheiro, de paixões, mas ela é extremamente negativa em outros tipos de tiragem. A carta da torre, que fala sobre uma surpresa, algo externo acontecendo e balançando as estruturas. A lição dela é muito: o que tiver construído errado desmorona, mas o que sobrevive a essas situações externas, aqui esse raio, é porque está bem construído. A carta da estrela, que é uma carta que fala de fé, de fluidez, de abundância. A carta da lua, que fala sobre essa ambiguidade, né? Do cachorro e do lobo, do doméstico do selvagem, da lua, da noite e do dia, da lua cheia e da lua negra, né? E de sentimentos bem profundos. A carta do sol, que é uma carta de energia, luz, plenitude, felicidade. A carta do julgamento, que é uma outra carta kármica, que é onde a gente faz uma avaliação do que de fato precisa continuar na nossa vida, do que precisa sair da nossa vida. E a carta do mundo, que fala sobre completar um ciclo, finalizar com louvor. Muito parabéns para quem conseguiu cumprir o que tinha prometido. Temos os arcanos menores, que são divididos em 4 naipes: ouros, copas, espadas e paus. E a gente vai falar um a um agora, porque a gente está fazendo um turno deck, né? O naipe de ouros, ele é um naipe que fala sobre plano material. Então, ele vai falar bastante sobre dinheiro, trabalho, saúde, coisas desse tipo, tá? O ás de ouros, todos os ases são a primeira expressão daquele elemento. No caso, terra. Então, ele fala sobre o existir, sobre o investir, sobre o acontecer. Na sequência, a gente tem o 2 de ouros, que vai falar sobre balancear, né? Sobre administrar um obstáculo. Muitas vezes é uma carta que mostra um malabarismo,
né? Algumas têm um barquinho aqui, aí a gente pode trazer a conotação de distância, de viagem, de mudança, mas fala principalmente sobre administrar recursos. Ela é um obstáculo previsível, transponível. Aí temos o 3 de ouros, que vai falar sobre trabalho em grupo, planejamento, organização de alguma forma. Temos o 4 de ouros, que fala sobre apego. O 5 de ouros, que é uma carta assim, bem difícil no campo material, é um desafio, porque ele fala da ausência de saúde ou a ausência de dinheiro, miséria. É uma carta onde você passa necessidade. O 6 de ouros, que fala sobre generosidade, sobre se doar, sobre relações até desbalanceadas. O 7 de ouros, que é uma carta que fala para plantar o que você quer colher. É uma carta lenta, mas que garante que vai existir uma colheita. O que tem que ter em mente plantou banana, vai colher banana. Então, cuidado com o que você está plantando. Mas é uma carta positiva, fala de muito trabalho. O 8 de ouros, que fala sobre aperfeiçoamento desse trabalho, né? Você pegar alguma coisa e tornar ainda melhor. Então, pode falar de cursos, pode falar de aumento, promoção, coisas assim. O 9 de ouros, que é uma carta extremamente abundante, plena, né? Onde você, de fato, consegue alcançar muita coisa do que você almejou. E o 10 de ouros, que é o 9 de ouros de forma mais estruturada, né? Quando você, de fato, chegou no topo ali do que a sociedade espera, ou julga como bem-sucedido, né? O pajem de ouro, lembrando que todos os pajens são notícias de alguma forma, então é uma notícia boa. Cavaleiro de ouros, que fala sobre estabilidade, sobre o devagar se vai ao longe, né? É um cavaleiro super lento, é o mais lento dos cavaleiros. É por isso que o cavalinho dele está parado, depois vocês vão ver nos outros. A rainha de ouros, que é uma rainha que tem tudo, mas ela precisa ser mais generosa. Ela já é generosa, na verdade, ela se beneficia. Quanto mais generosa ela for, mais ela se beneficia. E o rei de ouros, que vai falar sobre maturidade e estruturação financeira nível top, tá? A cachorra tá latindo, mas esse é um vídeo espontâneo e eu não vou ter intenção nenhuma de ficar editando isso, tá, gente? Esses vídeos turno deck, a gente vai fazer com o que o universo oferece pra gente, senão eles não vão sair nunca. Vamos lá. Naipe de copas, plano sentimental, né? As de copas fala de amor abundante, sentimento abundante. 2 de copas fala sobre parceria, encontro. 3 de copas vai falar sobre celebração. 4 de copas vai falar sobre não perceber as oportunidades que estão sendo oferecidas. 5 de copas fala sobre um luto, sobre chorar o leite derramado, sobre arrependimentos. 6 de copas vai falar sobre nostalgia. 7 de copas sobre ansiedade, oportunidades, opções, muitas opções. 8 de copas sobre deixar para trás, seguir adiante. 9 de copas vai falar sobre conquistas, sobre desejos realizados. 10 de copas vai falar sobre família perfeita, Doriana, Margarina, conto de fadas. Olha o arco-íris aqui. Pajem de copas significa encontros, ou sair com crush, por exemplo. Cavaleiro de copas é a sedução, é o encantamento, é um cavaleiro super charmoso. Rainha de copas é aquela mulher dedicada, que se coloca em segundo lugar para colocar a família em primeiro lugar, mas que, no fundo, não está 100% satisfeita com isso. E o rei de copas, que é aquele cara maduro também, todos os reis são maduros, amoroso, carinhoso, um paizão. Muito boa a carta. O próximo naipe é o naipe de espadas, né? E aí a gente tem o As de espadas falando do tive uma ideia ou do vou falar, né? 2 de espadas, que é uma carta de obstáculo
intransponível, um embate, um confronto, dificuldade de tomar uma decisão. 3 de espadas, que é uma carta que pode falar de traição, de coração partido. 4 de espadas, uma carta que fala de repouso. 5 de espadas, uma carta que fala sobre dificuldade de estar de acordo com as pessoas ao seu redor. Então, é como se fosse uma diferença de vibração, de frequência, né? Uma desconexão. 6 de espadas, uma carta que fala de jornada. 7 de espadas, uma carta que fala sobre dar um jeitinho, ser espertinho. É a carta do ladrão também, né? Dependendo do deck, isso vai se evidenciar mais ou menos. 8 de espadas, eu gosto de chamar essa carta de crença limitante, né? É quando você se coloca numa situação difícil, mas é quase que opcional. 9 de espadas, que é a carta do pesadelo, que é a carta da ansiedade, da insegurança, da depressão. 10 de espadas, que é uma carta de fim, é uma carta de finalização. Mas depois daqui só melhora. Pajem de espadas é a carta do stalker e também do fofoqueiro. Cavaleiro de espadas é a carta do briguento, do que vai à luta, do que vai atrás, buscar o que quer. Também chamo ela de Lei Maria da Penha, porque se ela aparecer, dependendo do que tem na mesa, pode significar um parceiro abusivo, tóxico. Rainha de espadas vai falar sobre uma mulher bem racional, uma mulher que aprendeu com os percalços da vida, né? Bem inteligente. Aliás, a corte toda de espadas é bem inteligente, sagaz, né? Tem um mental bem apurado. E o rei de espadas, que é um cara extremamente maduro, inteligente, mais introspectivo, mais fechado, mais frio, mas é um rei, né? E por último, a gente tem aqui o naipe de paus, né? Que representa o elemento fogo, né? Então, aqui seria a criação, a criatividade, a inspiração. O 2 de paus vai falar sobre um obstáculo transponível, mas que talvez ocorra um adiamento, né? O 3 de paus sobre o pensar como resolver de forma criativa o obstáculo que surgiu no 2. O 4 de paus, que é uma carta de celebração e que também pode falar de chamas gêmeas, né? O 5 de paus é uma carta de um conflito, mas um conflito onde parece que está todo mundo querendo resolver, mas cada um fazendo meio descoordenado. Diferente do 5 de espadas, né, que existe uma certa dissonância, e os 5, eles tentam ainda, esse de paus, estarem juntos fazendo alguma coisa. O 6 de paus, que é a carta da conquista, do reconhecimento, da recompensa. O 7 de paus, que é a carta do se prevenir, se proteger, se defender. O 8 de paus, que é uma escadinha, ó, também pode falar de viagens e comunicações rápidas. O 9 de paus, que é uma carta que eu chamo muito de não mija nem sai da moita, ele fica indeciso, ele não sabe o que fazer, se coloca a estaca, se tira a estaca, se vai para um lado, se vai para o outro, a carta da indecisão. O 10 de paus, que é a carta do fardo, do peso, do cansaço. O pajem de paus, que é o mensageiro, respostas e escritos e mensagens rápidas. O cavaleiro de paus, que é a carta do player, do cara que tem um monte de contatinhos e tem esse magnetismo. A rainha de paus, que é a dona da coisa toda, ela não precisa de ninguém para nada, ela é capaz de fazer tudo sozinha, um excelente arquétipo para as mulheres se inspirarem. E o rei de paus, que é o cara que inspira, o líder, maduro também, com boas ideias, com essa liderança natural dele. Então, gente, assim, a ideia é trazer vários decks aqui de forma bem rapidinha para vocês olharem, conhecerem e aprenderem mais. Esse aqui foi o Rider-Waite, o Radiant, né, da latinha. E aproveito para deixar aqui o convite para vocês conhecerem mais as aulas que a gente tem de tarô aqui na Momerac. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o curso básico, é vitalício. Você entra uma vez e pode fazer quantas vezes você quiser. E eu estou esperando vocês nas aulas gratuitas que vão começar a acontecer novamente a partir do mês que vem. É isso. Beijo grande para vocês.